educação. O povo não sabe exercer ou delegar o poder que dele emana. Não alcança a cidadania. Não contribui decisivamente para aumentar a sua própria receita e nem a do país. Não se capacita sequer a cuidar de sua saúde e não sabe educar seus filhos. João Calmon deixou uma marca que eu vejo com dois lados. Um lado da habilidade parlamentar, do tipo Nabucco. É aquele que consegue fazer com que a sua ideia vire realidade. É o hábil político que consegue aprovar uma emenda constitucional, que não é uma coisa fácil. Então ele deixou a sua marca de líder, de político hábil. E a outra é a razão de ser dessa sua marca, que é a educação. E aí ele é mais raro ainda. Nascido em Baunilha, no Espírito Santo, em 1916, João Calmon tinha 10 anos quando começou a trabalhar. Era ele quem ia à estação ferroviária buscar um malote com as cartas, os jornais e revistas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Essa tarefa acabou despertando no menino duas paixões. A primeira, pelo trem. Chegou a sonhar em ser maquinista. A segunda, pelas notícias. Costumava ler o jornal dos Diários Associados. João Calmon fez o ginásio em Vitória. Trabalhava para ajudar os pais e usava o tempo livre para ir a bibliotecas. Ainda jovem, escrevia para o jornalzinho da escola. Já no Rio de Janeiro, onde cursou Direito, publicou contos nas revistas Fonfon e O Malho. Foi nesta cidade que a vida de João Calmon mudou. A história do meu encontro com Chateaubriand é tão fantástica que, se não houvesse posteriormente uma confirmação do protagonista principal, muita gente teria o direito de não acreditar, porque parece mesmo ficção. João Calmon costumava remar no Clube de Regatas Guanabara, em Botafogo. Num domingo de 1937, tornou-se, por acaso, parceiro de barco de Assis Chateaubriand, proprietário da primeira grande rede de comunicação do país. Na conversa, Chateaubriand, que não revelou sua identidade, soube que Calmon lia seus artigos desde criança. Naquele mesmo ano, convidou Calmon para trabalhar nos Diários Associados. Sobre esse episódio, o empresário chegou a comentar: será provavelmente o primeiro caso de jornalista que inicia a carreira remando e não escrevendo. Durante 43 anos, João Calmon trabalhou nos Diários Associados. Poucos meses depois de começar a atuar como repórter do Diário da Noite, foi escolhido para dirigir o Jornal da Rede de Comunicação no Ceará. Como veio, o Chateaubriand usava métodos ortodoxos, heterodoxos. Pegar um jovem de 21 anos, com apenas a experiência de 2 meses como repórter de um vespertino do Rio de Janeiro, e transformá-lo em diretor de um jornal do Ceará. Nos Diários Associados, João Calmon foi repórter, dirigente de emissoras, diretor-geral e presidente do condomínio que reunia as empresas em todo o país. Participou da incorporação de 34 veículos de comunicação ao grupo. Além disso, fundou e presidiu a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT. A comunicação, que era ofício, passou a ser um dos temas principais da atuação de Calmon no Congresso. Mas foi a luta em favor da educação que o mobilizou durante os 32 anos em que foi parlamentar. Calmon presidiu por 5 vezes a Comissão de Educação do Senado. Na tribuna, nas ruas, nos gabinetes dos ministérios, revelava sua obsessão pelo ensino de qualidade. Advertia que se a educação não tivesse prioridade, somente um milagre de Deus evitaria a convulsão social. Sempre eu dizia a ele: doutor, o senhor só fala em educação, isso não dá voto, doutor Calmon. Está chegando a campanha, vê se bota umas pontes, umas estradas, esses meninos não votam. O senhor não para de falar só em educação. E a obstinação deles, só educação. E sempre eleito o mais votado. Hein? Mas Vossa Excelência superou a todos nós, porque a sua causa foi a causa da educação. Vossa Excelência tem um lugar nos anais deste país, nos anais do Congresso Nacional.
Vossa Excelência sai desta casa deixando uma obra extraordinária, que além dessa fidelidade à sua causa parlamentar, é um exemplo que Vossa Excelência deixa ao Congresso brasileiro, aos parlamentares que chegam hoje para saber o que é um homem que passou a sua vida dedicado a uma causa parlamentar. E qual foi essa causa? A causa da educação. Nos idos de 1929, o então presidente Washington Luiz costumava dizer que governar é abrir estradas. Na realidade, governar deve ser, acima de tudo, abrir escolas. A Cruzada pela Década da Educação, lançada em 1969, foi uma das primeiras iniciativas do então deputado João Calmon em favor do ensino de qualidade. 6 anos depois, já como senador, apresentou graves denúncias sobre a atuação do Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral. Este movimento se desviava da sua proposta original, ingressando em novos campos, como a criação de um inconcebível Mobral infanto-juvenil para crianças entre 10 e 14 anos de idade, que concorreria com a escola regular. A partir de minha denúncia da tribuna desta casa, por sinal a mesma que hoje ocupo, o então senador e hoje deputado federal Franco Montoro pediu que se formasse uma CPI. Os seus resultados foram chocantes. Tais eram as irregularidades, os desvios e as distorções detectados. Em 1976, o senador João Calmon apresentou proposta que restabelecia na Constituição a aplicação de um percentual mínimo da receita dos impostos no ensino. Por falta de quórum, a ideia não recebeu o apoio necessário no plenário do Congresso. Na segunda tentativa de resgatar a vinculação orçamentária para a educação, Calmon foi vitorioso. A proposta, que ficou conhecida como Emenda Calmon, foi aprovada em 1983. Ela estabelecia que a União aplicaria no ensino 13% da receita obtida com a arrecadação de impostos. O percentual para os estados e municípios era maior, 25%. Ele tinha essa grande preocupação de fazer uma vinculação de recursos para a educação. E aí o argumento que se deu à ocasião era do então ministro do ministro da Fazenda, era Delfim Neto. Ele entendia que isso necessitaria de uma lei complementar. E depois de muito debate aqui, etc., nós fizemos, eu já ministro da Educação, fizemos a reunião com os líderes nas duas casas e se estabeleceu que deveríamos votar a emenda e não ficar discutindo se era necessário, como não era, uma lei complementar. Então, quando se aprovou, portanto, o projeto e ele foi sancionado, isso deu uma certa alforria à educação no Brasil. Passou a ter recursos vinculados e recursos de alguma expressão. Durante a Constituinte, Calmon continuou a incansável luta por mais recursos para a educação. Novamente foi vitorioso. Pelo texto aprovado, a União tem que aplicar todo ano, no mínimo, 18% da receita resultante de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Já os estados, o Distrito Federal e os municípios devem aplicar, no mínimo, 25%. No dia 20 de maio de 1988, o plenário da Constituinte votava o capítulo da educação em um emendão assinado pelos líderes de todos os partidos. O texto levado a plenário incorporava todas as conquistas, todos os principais pontos do anteprojeto que eu apresentara quase um ano antes à subcomissão. Havia raras alterações. Embora tremendamente gripado naquela noite, muito emocionado, subi à tribuna da Constituinte para encaminhar a votação, defendendo o projeto. O resultado superou as estimativas mais otimistas, mostrando a que ponto a preocupação com a educação se generalizara na Constituinte. O texto foi aprovado por 433 votos a favor, 3 abstenções e apenas 2 votos contra.
A necessidade de recursos financeiros para a prestação de bons serviços públicos, em especial no setor da educação, levou João Calmon a outra batalha, desta vez contra a sonegação fiscal. Seus discursos sobre o tema provocaram a criação de nova CPI, a da evasão fiscal. A sonegação de impostos no Brasil, eu creio que seja recorde mundial. Se nós tivermos um pagamento de impostos corretamente, nós vamos resolver todos os problemas da educação, da saúde e tantos outros que afligem a sociedade brasileira. Apesar de toda a sua luta e das vitórias que obteve em favor da educação, João Calmon sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer para que o ensino no Brasil recebesse a atenção merecida. Espero que um dia aconteça o que não consegui ver. Uma mobilização nacional para valer, para alterar esse quadro que para nós realmente representa uma vergonha que nem sequer posso qualificar.